Leandro, vamos começar? Vamos começar sim. Pode Legal, colocar tudo Leandro. aí. Obrigado. Primeiro, obrigado a todo mundo que conseguiu entrar, todos os participantes. Obrigado, Leandro, por fazer essa live, aceitar esse convite com a gente. Obrigado, Marco Petef, que vai ajudar a gente, o Roger também, que vai ajudar a gente nessa conversa. Muito obrigado a todos. É mais uma live aí que a gente faz com os parceiros, né? Nosso mais importante aí canal, né, da Rockwell de acesso ao mercado para a gente conseguir entregar os projetos aí com qualidade, né? Nossos produtos com qualidade, com a aplicação correta. E o Leandro trouxe um tema, né? O Leandro é o diretor da Libracom, trouxe um tema muito legal para a gente conversar hoje, que é sobre produtividade e rentabilidade, né? Os ativos de automação garantindo eficiência, né? Muito legal o tema, Leandro, parabéns. É uma coisa que nem sempre é pensada, né, ultimamente nos projetos. Se você puder, Leandro, eu queria que você se apresentasse para o time que está aqui, né, para a audiência que está aqui, para todo mundo que está participando, falasse um pouquinho da Libracom e aí a gente começa esse bate-papo, os questionamentos, a sua apresentação e como que a gente vai conduzir. Leandro deu uma travadinha, enquanto ele não volta, deixa eu só dar um toque para o pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar. Se tiverem dúvidas, né, perguntas para o Leandro, podem deixando no chat, o Marco e o Roger estão nos auxiliando, eles já vão lendo as perguntas aqui ao vivo, para o Leandro ir respondendo já para todo mundo aqui, tá bom? E aí, Leandro, voltou? Voltei, estou aqui. Tá tranquilo. Beleza, então a bola com você. Não, bacana, legal. Primeiro, eu preciso agradecer, né? Eu fico muito grato pelo convite. Fico honrado também pela oportunidade de poder participar do evento, apresentar algumas ideias, trocar informações, enfim, compartilhar um pouco aí da experiência e daquilo que é o dia a dia da gente e aquilo que a gente tenta e se esforça para propor para o mercado, né? Vamos lá, me apresentando. Como tu bem disse, sou diretor executivo da Libracom. Legal. A Libracom é um integrador Rockwell há quase 20 anos. Só isso, né, Leandro? Só Só isso, 20 só isso. anos. Isso já me entregou aqui, né? O pior vem ainda, né? A empresa já tem 30 anos, né? Eu fundei a empresa, então já tem algum tempo de casa aí, né? O que Legal. também não é um problema envelhecer, né? Porque quem parou de envelhecer já morreu, né? Então vamos celebrar a vida, né? Vamos ficar Tá contente de estar certo, ficando velho. tá certo. Já são 30 anos no segmento de automação. A empresa foi fundada em 1991 e desde então a gente vem propondo para o mercado um trabalho de controle e gerenciamento, principalmente em processos por batelada. Porque a empresa nasceu há 30 anos atrás com um foco e com uma expertise muito focada em pesagem e dosagem. Esse sempre foi o negócio da empresa, e isso acabou nos aproximando, nos levando para segmentos, né, e são muitos os segmentos que processam diversas matérias-primas, organizam isso de maneira a formar um batch, uma batelada, e processar e entregar o seu produto final. Os segmentos onde nós mais atuamos são o agronegócio em geral, e aí um foco muito específico na indústria de nutrição animal, onde a empresa Legal. tem uma experiência que é de quase 30 anos, né? Desde 1992, nós atuamos dentro de fábricas que produzem rações para animais, como frangos, suínos, bovinos, cães e gatos, né? A linha PET, né? E recentemente o mercado de desenvolvimento, que é a suplementação mineral para gado de cortes, também a gente entende como um nicho dentro desse grande segmento que é a nutrição animal. Outros segmentos onde a gente atua também são segmentos de nutrição humana, né, alimentos, indústria química, indústria de borracha também, de polímeros, Legal. é uma atividade onde a gente também trabalha bastante. Tá? Legal. E a ideia é tentar compartilhar com vocês aqui um pouco aí digamos assim, do que a gente tem visto nesses últimos 30 anos aqui de atuação no mercado.
Legal, Leandro. Só esses 30 anos, né? Só 30 anos para a gente compartilhar aqui, né? Olha, vamos se puxar para deixar a coisa restrita aqui, é só uma hora, né? Porque se ficarmos É, contando história de 30 anos aqui, a gente precisava de bem mais tempo do que isso, né? Mas vamos lá, vamos nos focar, né, naquilo que interessa mesmo. legal, legal. Obrigado, Marco. Obrigado, Roger, pela participação de vocês, pela contribuição. Vamos que vamos, e vocês ficam à vontade aí para ajudar a gente aí nos temas. E depois, Leandro, estou bem ansioso aí para ver uma apresentação que você falou que vai mostrar no final. Tô bem curioso para ver. Você guardou a Ah, surpresa, legal. não me mostrou nem antes, então vai ser ao vivo para todo mundo. Vamos Muito lá, vamos bom, lá. vamos lá. Leandro, eu vou te fazer a primeira pergunta que a gente discutiu bastante, né, quando você Pois é. trouxe esse tema, e acho que seria legal você explicar para todo mundo. Por que a gente discutir produtividade e rentabilidade, né? Esses aspectos no negócio não é uma obrigação quando a gente fala de projeto de automação, quando a gente está pensando, né, dentro da fábrica num projeto de automação. Por que que a gente tem que falar, discutir isso? Não seria uma obrigação? Não, legal. Particularmente, eu acho que, teoricamente, sim. Tá? Todo projeto de automação, ele traz consigo essa, digamos assim, esse compromisso. Tá? Mas, na prática, nem sempre é isso que acontece. Tá? A gente considera que o ato de automatizar é o ato de gerar imediatamente, automaticamente, mais produtividade. Tá? E isso nem sempre é verdade, tá? Nem sempre é verdade. Tá? Rentabilidade, que também é outra área que a gente vem falando, muitas vezes está atrelada à questão da produtividade, mas essa é mais difícil ainda de falar, de ouvir falar dela durante uma discussão sobre um projeto. Tá? E eu acho isso uma pena, tá? Eu acho isso, na verdade, um grande problema, né? Porque a gente passou a entender que isso não precisa ser mais discutido, porque isso já é inerente ao processo de automatizar. E isso eu acho, particularmente, que não é uma realidade, tá? Não é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. Tá, entendi. Ah, eu, particularmente, assim, ó, eu acho que não dá para generalizar. Tá? Entendi, entendi. Não podemos generalizar e dizer que isso nunca acontece. É óbvio, é evidente, e eu tenho certeza que muita gente que está participando aqui hoje tem o foco absolutamente nisso. Né? Grandes organizações, empresas que já trazem lá no seu DNA a busca pelo resultado, a operação orientada por indicadores, tem a rentabilidade, tem o negócio no sangue correndo junto, a empresa inteira entende o negócio e as regras do negócio e estão buscando um resultado. Tá? Quando tu encontra essas empresas, tu tem que apresentar uma resposta condizente com isso. Tá? Tá. Mas nem sempre isso é a realidade. Tá? E o que eu observo, tá? Por que eu acho que... por que eu acho, não, por que eu vejo isso nem sempre acontecer, tá? Seria, Primeiro né, porque por que que não é mais discutido, né, esse tema, né? Por que que a gente não discute mais? eu vou te dizer por quê. Eu acho que assim, ó, porque é difícil comprar automação, né? É bem mais fácil vender automação, né? O papel da gente nesses processos, isso é algo que eu costumo dizer para os meus próprios clientes, tá? O papel da gente é fácil, a gente vai lá, a gente sabe que está vendendo, né? E vai lá e oferece, tá? Mas o ato de comprar uma automação, para mim, não é eu não vejo facilidade por parte dos clientes de realizar isso. E por quê? Porque o negócio deles não é automação. São indústrias de alimentos, são Perfeito. indústrias de nutrição humana, o nível de especialidade é outro, completamente diferente. E aí, num determinado momento, essas pessoas precisam se capacitar, se organizar para tratar de um tema que não faz parte do cotidiano delas. E isso é um enorme de um desafio,
E aí vem a consequência. Tá? Como comprar automação? Né? Alguém que tem formação técnica, em geral, equipes de engenharia, áreas de manutenção, eles elaboram um grande documento que quantifica a automação, especifica a automação, determina quantas entradas, quantas saídas, o tipo de controlador que quer se contratar, que precisa, que se acredita que seja necessário, quantas telas de supervisório, ou seja, parâmetros que vão ajudar essa empresa a entender o que ela está comprando, e depois, naturalmente, criar um comparativo também financeiro das diferentes ofertas que ela está recebendo. Tá? É o jeito mais prático, é o jeito mais objetivo, mas é pura e simplesmente um jeito quantitativo, tá? Onde aspectos qualitativos sobre a regra do negócio, sobre os objetivos esperados, sobre o quanto esse projeto precisa trazer de retorno para a empresa, que indicadores estão sendo utilizados para definir o sucesso ou o fracasso de um projeto, tá? Toda uma discussão que elevaria o nível da discussão. Muitas vezes esses aspectos não são trazidos até, digamos assim, a mesa de negociação ou durante o processo de discussão. Então, a gente acaba se limitando a fazer uma especificação. Tá? E qual é o grande problema? Isso é, vamos lá, do lado do cliente, né? E qual é o nosso problema, né? Do nosso lado, do lado de quem vende tecnologia, de quem vende automação. Nós todos gostamos demais de automação, nós todos gostamos demais de tecnologia, e nós todos ficamos lá divagando sobre os temas técnicos, falando das especificações, das qualidades técnicas, das competências dos produtos e dos equipamentos, né? E muitas vezes também perdemos o foco de tentar entender o que é que realmente o cliente precisa, né? O que dor aflige o cliente e como é que a gente vai transformar um conjunto de tecnologias numa solução específica para o problema deles. Tá? E digamos assim, essas dois aspectos, tá? De um lado e de outro, que muitas vezes, inclusive até como é que eu posso te dizer, me frustram um pouco. Tá? Me frustram em relação às discussões que a gente tem. Por quê? Porque a gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de produtividade, a gente não está falando de rentabilidade. A gente se limita a falar pura e simplesmente de aspectos técnicos. Né? Entendi. E eu acho que é muito mais... Faz todo sentido. Mas essa venda consultiva, Leandro, que eu acho que faz parte, a gente tem que mostrar para o cliente, a gente consegue também mostrar um payback, uma rentabilidade, ou até um exemplo de ROI ali para o cliente, né? Olha, Roger, é fundamental, tá? Eu, particularmente, eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu acho que ela ilustra um pouco, digamos assim, o quanto, às vezes, a gente toma um caminho que é completamente distinto da busca pelo resultado. E quando eu falo de um resultado, eu não falo só de dinheiro, mas, assim, eu falo de dinheiro e falo para ambas as empresas, tá? Para o cliente e para nós como fornecedores, tá? Que história é essa? Alguns anos atrás eu me envolvi num projeto, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, né? Tá certo. Eu me envolvi num projeto no centro-oeste do país, numa indústria de sementes, né, que tinha o anseio de melhorar muito seu processo produtivo em uma determinada semente que era produzida lá, semente de milheto. Tá? Nesse projeto houve o envolvimento de várias empresas, uma empresa com quem a gente tem uma proximidade, que eu diria que é um parceiro nosso, uma empresa europeia, que tem grande expertise no desenvolvimento de máquinas para processamento, tá, desses produtos. Tá? E nós aqui assumimos a responsabilidade de integrar esses equipamentos numa grande estrutura que seria, digamos assim, a ampliação dessa fábrica.
E esse foi um projeto longo, tá? Se trabalhou muito por mais de 6 meses nesse projeto, né? Envolvendo diversas viagens dessa equipe europeia, né? E de nós mesmos nos deslocando lá para o Centro-Oeste. Tá? E num determinado momento, né, nós chegamos efetivamente num grande projeto, num projeto que a gente olhou para ele e disse: nossa, é um projeto fantástico. Ficou Você chegou num desenho de solução ideal para aquele caso. exatamente. E o cliente, o gestor da unidade, o gestor da produção, a equipe toda envolvida também estava apaixonadíssima por esse projeto. Tá? Em termos financeiros, estamos falando de 10 milhões de reais. Tá? E esse projeto foi apresentado para a diretoria, para o presidente da empresa, né, que em 30 segundos olhou e disse: não, eu não pago isso, mas de maneira nenhuma, isso aqui é um projeto que, se custar 5 milhões, é muito caro, não tem nem como pensar em fazer. Ou seja, em 30 segundos, nós perdemos 6 meses de trabalho. Tá? E por quê? Tá? Pode ter certeza. Boa. Responsabilidade nossa de ter sonhado, de ter imaginado, de ter se apaixonado pela tecnologia e não pelo problema. Tá? Mas, né, ao longo desse processo, muitas vezes, eu tive uma oportunidade onde eu visitei a fábrica, né, e aí, caminhando para lá e para cá, parei com um operador de fim de linha e perguntei: escuta, quanto custa esse saco aí? O saco do produto. Né? E o operador olhou para mim e disse: olha, não sei, não sei quanto custa. Eu digo: parece absolutamente natural. Muitas vezes a equipe de operação ela não está vinculada com aspectos do negócio. Claro. Vocês não sabem, de fato, não tem interesse, não pergunta e não quer saber quanto custa. Né? Me apresentaram na sequência o supervisor e eu acabei repetindo a pergunta. Escuta, quanto é que custa um saco desses? Né? Afinal, era o produto final. Né? Nós estávamos falando de melhorar o processo, ampliar a produção, transformar uma fábrica com alto grau de contaminação no ambiente numa fábrica limpa. Quer dizer, existiam várias oportunidades de melhoria, né, naquilo que a gente estava imaginando fazer. Tá? O supervisor também não sabia. Me disse: olha, eu não faço ideia, não sei, nunca perguntei. Tá? E aí, por fim, eu perguntei para a pessoa que estava gerenciando, né, todo o processo lá por parte do cliente. Tá? E ele me disse que ele também não sabia. Tá? E aí, talvez seja verdade, provavelmente, ou eu acho até que não, acho que essa pessoa sabia, mas não achou conveniente comentar comigo quanto custava o produto. Tá? Só que eu acho que esse é um ponto fundamental. Porque se aquele produto tiver uma margem de contribuição tão pequena, tão estreita, né, porque o mercado é tão competitivo, de onde é que ele vai tirar 10 milhões de reais para investir naquele produto? Né? Ou seja, esse payback sobre aquele investimento seria de quantos meses, de quantos anos? De 1 ano e meio, de 5 anos, de 10 anos? Tá? Provavelmente nunca se pagaria, né? Desculpa, como é que é? Provavelmente nunca se pagaria. Certamente ele não se pagaria e o diretor, o dono do negócio, ele sabia disso. Tá? Só que, infelizmente, provavelmente a gente não fez a pergunta certa para a pessoa certa, né? E provavelmente a equipe local também recebeu a missão de melhorar, se apaixonou pela discussão, por tudo que podia ser feito, né? E ninguém se deu conta que esse projeto tinha que ser pago em algum momento. Né? Quais eram os drives para mover a empresa no sentido de investir? O que ela queria efetivamente com aquele investimento? Essa discussão não foi feita. Óbvio, culpa nossa. Né? Mas, poxa, o cliente também perdeu um monte de tempo com isso. Né? Eu não acho que a gente também precisa entrar lá enquanto a empresa está lucrando. Muitas vezes isso aí é uma informação absolutamente restrita. Somente as empresas de sociedade anônima têm a obrigação de publicar. Né? Toda empresa limitada não tem obrigação e muito menos a necessidade de publicar ganhos e rendimentos. Sabe? Mas a gente mergulhar um pouco mais fundo nas questões mais sobre o negócio, eu, particularmente, eu não tenho dúvida que isso poderia ajudar muito a gente a desenvolver soluções
muito mais eficazes, muito mais focadas em realmente resolver o que é importante para o cliente. Leandro, deixa eu abrir um parênteses aí do que tu falou antes, até para dar um resumo. Tu está comentando, então, que os nossos clientes eles têm buscado memoriais descritivos quando tem um memorial, né? Porque eu tenho a impressão de que a gente tem muitos clientes que nem memorial criam, né? Então, ainda tem uma dificuldade de balizamento técnico, mas que a gente está baseando nossa escolha de fornecedor A ou fornecedor B em cima de um balizamento apenas técnico e não de um balizamento de resultados do projeto, né? Então, uma tendência ou um desejo seria que os memoriais tivessem não só o protocolo A exigido no controlador, a quantidade X de entradas e saídas, mas também que nesse memorial se cobrasse algum tipo de KPIs que vão ser entregues no projeto para que esses KPIs ofereçam uma melhor tomada de decisão. É mais ou menos esse o caminho? Sim, eu não tenho dúvida que sim, tá? Mas eu te digo até um pouco mais, sabe? A gente nunca nós poderemos deixar de focar numa equalização técnica, numa discussão quantitativa, isso é inerente ao processo, isso faz parte da questão, inclusive, da gente buscar mais competitividade, criar condições para o cliente entender exatamente qual é o escopo que a gente está fornecendo, mas, principalmente, ampliar a discussão para entender de verdade o que é que se espera desse projeto. Tá? É óbvio que existem projetos que têm uma fundamentação legal, adequação de normas, atendimento de exigências trabalhistas, questão ambiental. Muitas vezes o payback, o resultado, ele também é intangível, de qualidade do trabalho, uma série de coisas. Mas discutir abertamente o que se espera de um projeto e até mesmo, antes disso, tá? Que problema nós estamos resolvendo? O que problema o cliente tem que precisa ser resolvido. Tá? Entender isso de uma maneira mais profunda, eu não tenho dúvidas que isso faria muito bem para todo mundo, né? Para quem está aqui tentando fazer uma oferta, né? Para quem está querendo comprar, isso faria muito bem. Tá? E elevaria o nível da discussão. Tá? Eleva o nível da discussão. Com certeza. Leandro, eu gostei de 2 comentários que você fez, né? É muito mais fácil nós vendermos do que o nosso cliente final comprar, né? Automação. E a história da semente, você mencionou muito bem as figuras, né? Que estavam envolvidas e não sabiam o valor exatamente do saco de semente no final. Mas levando com base nisso que você comentou, que é a realidade, é o que você encontra, você acredita que rentabilidade, produtividade perderam a importância? Assim, as pessoas não estão mais se preocupando com isso dentro das fábricas? Olha, eu acho pelo contrário, tá? Eu acho que nunca se falou tanto sobre isso. E por quê? Porque ninguém para de falar de indústria 4.0, até porque esse é o grande tema do nosso segmento, inclusive. E o que se espera da indústria 4.0 é um ganho exponencial de produtividade. Tá? Ou seja, não faz sentido discutir hoje indústria 4.0 se não falar de aumento de produtividade. Só que eu acho que a culpa disso, tá, talvez se resida lá na terceira revolução industrial. Tá? Eu acho que talvez é por ali a coisa, tá? Por que a gente agora acha que o assunto está resolvido, tá? E não está, tá? Ele não está resolvido. Tá. Não, bem legal, entendi. Quer dizer, com as aplicações e com o que está vindo, né, com os conceitos de indústria 4.0, a gente vem buscando novamente a produtividade. Você enxerga que o problema ficou lá atrás, quando a gente pensava em automação, a gente deixou um pouquinho isso de lado, é isso? Olha, vamos lá, assim, ó, a terceira revolução industrial, né, historicamente, ela é marcada pela adoção do processamento digital,
da informatização dos processos industriais. Né? Foi que nasceu a nossa indústria. Né? A indústria dos controladores lógicos programáveis. Foi quando a computação saiu dos centros universitários, né, dos laboratórios de informática, né, e veio parar dentro da indústria. Junto com isso, a própria robotização. Então, naquela época, isso, vamos lá, trouxe um salto produtivo enorme, revolucionou a indústria. Tá? E aí se criou essa associação de que basta automatizar para aumentar a produtividade. Tá? Só que, vamos lá, o que aconteceu? Nós tínhamos um patamar produtivo, atingimos outro patamar produtivo, né? Muito maior, muito mais elevado. Aí chegamos aqui e agora, né, está resolvido o assunto, né? Chegou, automatizou, colocou um controlador, colocou um PLC, né? Ligou um supervisório, integrou, vai ser mais produtivo, tá? E aí se parou de falar, né? Porque se acha porque todo mundo supõe que isso está resolvido, basta automatizar, né? E eu acho que não. Eu acho que não é tão automático assim. Existem N ganhos, existem N vantagens em automatizar um processo manual. Uma delas é a produtividade, só que se a gente não parar para entender bem o que é produtividade, entender bem como é que o cliente entende ser produtivo, a gente vai automatizar uma cascata, né? Vai dizer que produto tal vai sair daqui, vai vir para cá, e vai dizer que isso é produtividade. Eu tenho um outro conceito em relação a isso, tá? Acho que é mais do que isso. Tá? Deixa eu adicionar um comentário, Leandro. Isso, a gente falou, então, em soluções e produtos, mas eu acho que tem uma questão que é importante, que também é o nível do parceiro que faz o serviço. Acho que o serviço, com a quantidade de possibilidades que a automação e os softwares hoje dão, o nível de serviço que o parceiro pode entregar também dá muito diferencial nisso, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para ilustrar isso que eu estou falando. A gente, eventualmente, tem num processo em que estão concorrendo dois parceiros, eles estimando a mesma quantidade de tempo de engenharia, né? Mas esse parceiro A, ele está considerando uma solução que não é pronta, ou não é uma solução já pré-engenheirada, que ao invés de ser parametrizada, ela é totalmente programada. Então, o cara vai gastar das 100 horas que ele estimou, 80 horas fazendo programação, ou no termo mais técnico, escovando bit, né? Enquanto um parceiro B, ele tem uma solução pré-engenheirada, onde ele basicamente faz um deploy e faz uma série de configurações e o sistema básico já está rodando, e dessas 100 horas ele está estimando 80 horas em otimização do sistema, entrega de KPIs, entrega de telas mais evoluídas, enquanto 20% do tempo ele gastou com questões técnicas. Olha a diferença que um serviço está entregando em detrimento do outro, né? Como o parceiro B está entregando mais produtividade e, consequentemente, mais rentabilidade no final do dia, né? É mais ou menos esse o resultado que um parceiro preparado pode entregar no final do dia, eu acredito, né? Marco, olha só, eu acho ótima essa tua colocação, tá? Porque eu te diria até um pouco mais, tá? De novo, né? A gente é apaixonado por tecnologia, né? E tudo que um controlador lógico pode fazer, né? Se a gente ficar lá escovando bit, a gente vai fazer um ladder fantástico, né? E hoje, com os próprios recursos que a Rockwell tem, o Plant PAX é um bom exemplo disso, né? Tu tem muita coisa que já está pronta, né? E que, digamos assim, aquilo que é básico, né? Vou pegar um exemplo da cascata, que nem eu falei antes, né? Criar uma cascata de controle de diversos equipamentos. Isso hoje, tu pode resolver investir muito tempo nisso para fazer, né? A cascata mais linda do mundo, né? Um bit para lá descovado, tudo funcionando perfeitamente. Ou tu investe esse tempo todo, certo? Ou grande parte desse tempo, em entender o negócio do teu cliente,
a regra do negócio dele. O que é importante, o que faz a indústria dele ser mais produtiva? É só a cascata? É só a garantia do produto A sair do ponto X e ir para o ponto Y? Ou isso tem que ser acompanhado de um conjunto de informações que depois vão trazer para ele uma resposta que garanta a produtividade dele? Investir mais tempo no entendimento da regra do negócio e de como é que isso realmente tem que funcionar para garantir produtividade e rentabilidade, vai trazer muito mais resultado do que fazer a configuração mais sofisticada, mais linda e mais bem feita da face da Terra. Esse é um ponto de vista. Tá? Não, é isso aí. É isso aí que eu acho, e até por isso eu fiz essa inserção, mas perfeito, Leandro. Obrigado. Muito bom. Ô, Leandro, e deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você, que o pessoal deixou para mim. E onde a gente está encontrando problema com relação à especificação de projetos? O que você acha que tem que mudar com relação à especificação dos projetos que a gente recebe do mercado? Olha, assim, ela ainda é muito quantitativa, né? Ela é basicamente quantitativa. Própria para preparar o processo para andar na direção, por exemplo, da área de suprimentos. E aí existe o que, de uma certa maneira, também está absolutamente correto. Faz parte, né? Faz parte, não tem como ser diferente. Né? Existe a tradicional qualificação da empresa, né? Ou seja, o cliente busca informações, tenta entender que competência aquele fornecedor tem sobre aquele determinado segmento ou aquela determinada aplicação que habilita ele a fornecer uma solução para a empresa. Tá? Perfeito, é isso aí, não tem como querer achar que isso está errado, que tem que mudar, mas, para mim, se quando tu olha para dentro do PMI, quando tu entra para essas metodologias de gestão de projetos, uma grande parte disso é a determinação de KPIs do projeto, objetivos do projeto, os stakeholders do projeto, né? Ou seja, existe uma parte que, de alguma maneira, imagino que está resolvida lá atrás, mas que ela não chega, nós não participamos dela, não entendemos ou não somos informados disso. E eu acho que isso é fundamental, que é entender o que está movendo a empresa para fazer aquele investimento e o que ela realmente espera com isso. E o quanto a gente é capaz ou não de influenciar, né, e contribuir para que isso realmente, para que esses objetivos sejam atingidos. Se tu não sabe que objetivos são esses, tem como tu atingimos, tá? Simplesmente não sabe. Né? Que objetivos, em geral, nós temos numa discussão como essa? O prazo de entrega, né? Esse é o objetivo. Certo. Tal dia tem que estar pronto. Boa. Né? Óbvio, tu vai acompanhar a gente o resto da vida, tem que ser assim mesmo. Né? Mas o que mais? Né? O que se espera disso? E uma vez dito isso, o que mais a gente pode trazer em termos de contribuição baseada na experiência que a gente tem, na própria experiência de processo que a gente tem? Hein, Leandro, tu vê como no final tá tudo interligado, né? A parte lá do payback, quanto a qualidade da informação que a gente está passando para o cliente, uma especificação mais consultiva também que a gente possa fazer para o cliente, tudo está interligado, né? E como é que a Libracon consegue atuar nisso aí com os clientes? Roger, é assim, de boas intenções o inferno está cheio, né? A gente tem muita vontade de fazer certas coisas, mas a gente precisa também de um ambiente favorável. Tá? Não tem como lutar contra a maré, né? Muitas vezes, né? E isso eu te garanto, existem grandes organizações, como eu falei lá no começo, que elas já sabem exatamente o que precisa ser feito. Tá? Já, inclusive, descreveram, quantificaram, e tem, inclusive, uma verba aprovada que elas entendem que aquilo
sendo feito daquele jeito, daquela maneira, dentro daquele prazo e por um custo X, vai trazer o resultado que elas querem. Tá? Diante de um cenário desses, meu amigo, é ir lá e apresentar o que o cliente quer e tentar acertar o preço, né? E aí tentar fazer o negócio. Ponto. Não tem discussão. Tá? Muita gente trabalha assim. Por quê? Porque tem essa competência, tem essa qualificação. Mas existe uma infinidade de outras empresas, eu vou te dizer que é a maioria absoluta, né, que tem o quê? A necessidade de encontrar uma solução para um determinado problema, não sabe nem exatamente como fazer. Tá? Como a gente tem tido muito sucesso com os clientes que nos procuram e tem uma discussão muito franca, muito aberta, muito clara, muito objetiva. Tá? Procuram na gente um trabalho mais consultivo do que pura e simplesmente um trabalho de atendimento de uma especificação prévia. Onde a gente tem realmente condições de ir lá e propor uma solução. Tá? Claro que isso depende de algumas questões. Como eu falei, a gente tem um determinado nível de especialização. A gente é bastante reconhecido e a gente tem muitos trabalhos feitos, por exemplo, na indústria de nutrição animal. A gente já conhece bem, não a fábrica, a gente conhece bem o negócio. A gente entende como é que essas empresas Isso ajuda muito, né? Exatamente, tá? Então, ao longo do tempo, alguma coisa tu tem que aprender, né? E aprender a resolver os problemas desses clientes. Tá? Então, em geral, esse nível de especialização, que, vamos lá, de um lado é uma bênção, de outro é uma maldição, né? Porque quanto mais tu te especializa, por maior que seja o nicho, tu acaba te focando muito, né? E muitas vezes tu abre, para de observar algumas outras coisas, tá? Até por isso que a gente se foca bastante na questão do processo batch, né? Porque numa fábrica de ração, numa indústria de alimentos, o processo é sempre todo muito parecido, né? Vários materiais que são dosados, depois são misturados e são transformados. Tá? E isso cria para a gente, digamos assim, uma expertise, uma experiência, um conhecimento da regra do negócio que é capaz que nos habilita a trazer, de verdade, soluções. Tá? Não pura e simplesmente a venda de um hardware, a venda de um software, mas a entrega de uma solução. Perfeito. Leandro, eu vou puxar aqui um pouquinho a conversa e vou pedir para você, se você puder, dar exemplos reais para a gente de como atender produtividade e rentabilidade, como que você faz isso, mostrar isso aí para a gente. Porque agora até a gente já está todo mundo curioso, que você falou, cara, eu vou mostrar como fazer. Legal. Então, eu falei, agora é a hora, o papo foi prolongando aqui, né? Eu falei, nossa, falta 15 minutos, a gente precisa ver. Não, Se você perfeito, puder vamos trazer lá. exemplos para a gente, vamos lá. Tem sim, eu vou. São coisas assim, bem objetivas, tá? Vamos ver se eu consigo também ser objetivo. Mas vamos pegar um exemplo que eu considero, assim, bem claro, bem objetivo, tá? Estoque de materiais, de matérias-primas, tá? Todo mundo que é de automação imagina, pensa e age de uma maneira que o estoque não é problema meu, tá? Estoque é coisa de RP. Eu não tenho nada a ver com isso, só preciso saber se tem matéria-prima para produzir. Né? Tem que ter lá no depósito, no silo, tem que ter matéria-prima. Tá? Essa maneira linear de enxergar as coisas, tá? Tira da gente uma oportunidade enorme de ajudar o cliente a ser mais produtivo. Por quê? Tá? Porque, sim, estoque, na sua essência, é um assunto do ERP. Mas quando a gente está falando de estoque contábil, e o que é um estoque contábil? É aquela matéria-prima que acaba de chegar na portaria, que tem a sua nota fiscal lançada no sistema, e a partir daquele momento a empresa entende que ela recebeu matéria-prima e que ela tem matéria-prima para produzir os seus produtos. Tá? Isso é um estoque contábil. E nem sempre, principalmente nas indústrias
nas quais nós trabalhamos, nem sempre esse estoque ele está disponível dentro da fábrica. Por quê? Porque ele passa por um processo de análise, de amostragem, de qualificação, ou pura e simplesmente ele fica numa fila esperando o momento da descarga. Então, estoque contábil não é estoque de processo. Entendi. E se a gente quer garantir solução de produtividade para o nosso cliente, a gente tem que gerenciar ele, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Rafael, eu posso compartilhar uma tela aqui e mostrar para vocês aqui uma por tela. Favor, por favor. Que exemplifica um pouco aqui. Vamos lá, vamos demonstrar. Vamos ver aqui. Está aqui, ó. Me confirma só se tu está vendo isso. Agora eu estou vendo. Tela. Tem os logos da Libracom aí? Está aí a tela? Está aí, estamos vendo. O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa interface MES, integrada com a solução de nível 1, nível 2, falando de AS 95, né? Certo. Nível 1, nível 2, PLC supervisório. O MES interfaceando isso com o quê? Com o ERP. Tá. Então, legal, chegou a matéria-prima, né? Está lá, alguém lançou a nota fiscal, deu a entrada na matéria-prima dentro do processo, o que é, como falei antes, estoque contábil. Tá? Quando é que a gente vai entender que, de verdade, esse produto realmente está disponível para a produção? Quando ele entrou de verdade no processo. Certo. Por exemplo, quando ele caiu numa moega de descarga lá no recebimento a granel. Perfeito. Falando de cereais, falando de indústria de nutrição, falando de indústria de alimentos. Agora, ele precisa ser identificado, né? Você precisa ter uma integração, né? Essa integração ela precisa capturar os dados da nota fiscal, do peso da balança rodoviária, vamos lá, o peso bruto, né? O caminhão chegou carregado. Depois que a moega, que o caminhão chega na moega, que esse caminhão é identificado através de um controle via RFID, via código de barras, mas quando esse dado, que é número de nota fiscal, identificação de matéria-prima, peso bruto do caminhão, quando esse conjunto de dados entra para dentro da automação junto com o material da moega, a gente passa a gerenciar o quê? Um estoque de matéria-prima de processo. Processo, entendi. Aqui eu botei essa tela exatamente para falar o quê? Aqui eu tenho uma série de matérias-primas, códigos, nome da matéria, data em que eu recebi essa matéria e um saldo, que é um saldo de material dentro do processo. Ou seja, o que está disponível dentro da minha produção. E aí, eu te digo assim, tá bom, legal, bacana, né? Mas o que eu faço com isso? Agora eu sei que tem matéria-prima aqui dentro da fábrica, O que eu vou fazer com isso? Deixa eu pegar uma outra tela aqui. Aqui tem alguns detalhes que eu acho que não são relevantes, tá? Mas, por exemplo, quando eu for fazer um sequenciamento de ordens de produção, porque assim como a matéria-prima inicialmente é dada entrada nela dentro do ERP, né? De novo, estoque contábil, né? E aí, a partir da integração desses sistemas, do controle da movimentação desses dados dentro da fábrica, essa matéria-prima chega e entra dentro do processo, as ordens de produção também estão vindo. Perfeito. E a ordem de produção, ela nasce aonde? Nasce no pedido que o vendedor tirou lá na rua, né? E o vendedor, meu amigo, ele não está nem aí se tem matéria-prima ou não. Ele só manda o pedido, e o pedido vira a ordem de produção, e na sequência alguém quer ver a nota fiscal que foi emitida, né, para poder faturar. Então, as ordens de produção, elas não chegam na sequência ideal. Elas simplesmente chegam. E aí elas precisam ser sequenciadas, que é normalmente um trabalho do PCP, de maneira a garantir que as demandas dos clientes sejam atendidas. Agora, tem matéria-prima para fazer essa ordem de produção? A próxima tela aqui, deixa eu dar uma olhada se é essa mesma. Aqui eu tenho um pequeno exemplo, tá? Eu tenho aqui um saldo de silos e um total a ser consumido em função das ordens de produção postadas, tá? Aqui eu tenho um saldo negativo. E esse único saldo negativo, ele me impede que uma ordem de produção inteira seja produzida.
Por quê? Porque aquela ordem de produção, num processo de bateladas, rastreabilizado, atendendo N orientações de qualidade, ele não pode dar continuidade no processo se faltar uma matéria-prima. Então, a fábrica vai parar por causa de uma única matéria-prima. Então, gerenciar um estoque de processo, monitorar automaticamente um sistema de sequenciamento de ordens de produção, comparando previsto com disponível, é o que garante a produtividade da fábrica. Porque eu não vou colocar numa lista de ordens de produção uma sequência que, dentro em breve, não vai poder ser produzida. E aí o processo para, a correria se inicia, porque alguém vai ter que ir lá no laboratório, pedir para alguém fazer rapidamente, finalizar o processo de análise, porque o caminhão tem que descarregar, porque a fábrica está esperando a matéria-prima que ainda não descarregou. E esses detalhes, eles passam os dias inteiros acontecendo no mercado. Por quê? Porque alguém foi lá e pegou um PLC, um controlador, um supervisor, e fez uma lógica, uma cascata perfeita, não falha nunca. Tá? Mas ignora por completo o fato de que as matérias-primas nem sempre estarão na hora certa dentro da fábrica. E se tu não tiver recursos de integração e troca de dados que te garantam a circulação dessas informações dentro do processo como um todo, tu vai ter falta de produtividade. É inevitável. Esse é um pequeno exemplo, tá? Sim, sim. Rafael, existem muitos outros exemplos que a gente pode utilizar. Eu tenho um outro, não sei como é que a gente está de tempo aqui. Não, dá para mostrar, vamos lá, a gente está curioso aqui para ver. Vamos lá, vou compartilhar de novo a minha tela aqui e vou dar um negocinho rapidinho aqui, tá? Isso aqui, acho que vocês vão ver a partir de agora. Aqui a gente tem uma velha conhecida nossa, né? A tela de supervisão. Certo. Tá? Aí. E, inclusive, também é um processo de recebimento de cereais, tá? E aí, aqui, em vermelho, tem um equipamento que entrou em falha, né? Nada de anormal também. Infelizmente, as coisas estragam e param de funcionar. E isso é, obviamente, um fator para gerar improdutividade e indisponibilidade de fábrica. Tá? Perfeito. Então, como é que a gente organiza uma solução de automação que, de fato, garante produtividade para o cliente, mesmo quando ele tem um problema, quando ele enfrenta um problema? Fazendo com que se resolva o problema o mais rápido possível. E como é que a gente vai fazer isso? Disponibilizando para ele um conjunto de informações o mais rápido possível. Se tudo der certo, eu vou conseguir fazer. Olha aqui, ó. Vamos clicar nesse equipamento, e ao clicar nesse equipamento, a gente tem acesso a alguns parâmetros que nos levam à representação gráfica do quê? Da coluna de CCM. Tá? Aqui a gente vai ver que o equipamento que está em falha está piscando em vermelho. Tá. Ao clicar sobre esse equipamento, vamos abrir uma interface aqui que nos permite verificar uma série de parâmetros de funcionamento e também que código de falha que está sendo apresentado pelo equipamento, até porque esse dispositivo está em rede, falando diretamente com o controlador, por sua vez, integrado com o supervisório. Clicando no código de falha, eu vou direto lá para o manual do equipamento e, através do manual, vou procurar esse código de falha e isso me dá, em poucos segundos, acesso ao que é que está acontecendo com o dispositivo. E, a partir disso, dispara a equipe de manutenção, coloca o pessoal para correr lá para resolver o problema. Tá. Parece uma coisa simples, parece uma coisa assim, olha, eu tenho um manual aqui, eu não preciso disso tudo. Nossa. Mas, olha, por 1000 vezes eu vi exatamente a mesma coisa acontecer. O equipamento entra em falha, ninguém sabe que falha é essa. Quando foi procurar o manual estava numa gaveta que sofreu um 5S. E agora o manual não está mais lá. Perfeito, muito bom. E onde é que está esse manual?
Aqui tu tem um conjunto de outras informações, parâmetros, a saúde do drive, como é que ele está operando. Tudo de uma maneira muito acessível, muito rápida, exatamente para quê? Para permitir que o operador, a equipe de operação, a equipe de manutenção, acesse mais rápido possível aquela informação que ela necessita para garantir a operação do sistema, a recuperação do processo. Tá. Legal. Tudo isso aí a gente vê no tempo de implementação do projeto também diminui, né, Leandro? Então entra na rentabilidade ali também, né? Roger, tu imagina o seguinte, produtividade, ela em geral, ela é afetada por diversas questões, tá? Uma delas é a disponibilidade de fábrica, tá? Disponibilidade de fábrica, no OEE, quando a gente fala de OEE, a gente sempre fala de produtividade, disponibilidade e qualidade. Tá? A disponibilidade é um grande comprometedor do resultado final da planta. Né? O equipamento parou, a fábrica não está disponível, vai cair a produtividade. Tá? Criar condições para que os equipamentos, o processo retome o mais rápido possível, é um meio de aumentar a produtividade. E aí tu nutrir a tua equipe de manutenção de operação com dados e com informações que façam com que eles recuperem o processo o mais rápido possível, é um fato, né? É uma situação que colabora muito para que a planta retome a sua produtividade e atinja os seus objetivos. E a ideia é que o supervisor não seja só uma coisa contemplativa, mas uma fonte de informações que ajudem a equipe de operação, a equipe de manutenção a tratar da melhor maneira possível o seu ativo produtivo. Tá. Leandro, muito bom. Pulou um alerta aqui de 5 minutos, eu vou te puxar. Tem mais algum exemplo importante para a gente mostrar? Tem bastante gente no call, aqui na live. Se tiver mais alguma coisinha para mostrar, aproveita agora, senão a gente vai caminhar para o fim. Vamos lá, vou fazer então, vamos lá, então vou apresentar a minha cereja do bolo aqui, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de indicadores, né, a gente fala de grandes painéis de indicadores, né? Então, quero mostrar algo para vocês. Isso aqui, vocês já estão vendo aí um mapa do sul do Brasil? Estamos vendo. Esse é um mapa da localização de alguns dos nossos clientes. Tá? Alguns dos nossos clientes hoje, eles contam já com um produto que é um painel de indicadores que está localizado na nuvem, acessível por qualquer usuário, desde que tenha um usuário e uma senha. E o que esse painel mostra é, por exemplo, o seguinte. Aqui eu tenho um dos nossos clientes que, nesse momento... Opa, me pedi um login aqui. Aqui, ó. Esse é um dos nossos clientes que, nesse momento, tá, nesse dia produtivo, já produziu 2.635 toneladas. Tá? E o indicador está em verde, por quê? Porque essa planta está operando dentro da capacidade nominal daquilo que eles entendem como objetivo produtivo dentro do dia. Se a gente clicar aqui, nós vamos ver um painel de indicadores da fábrica como um todo. Tá? Isso aqui é via web. Depois eu explico de onde veio esse negócio, tá? Aqui nós temos uma fábrica, esse exemplo aqui, uma fábrica que tem 3 linhas produtivas. E aqui nós temos os indicadores da linha 1, 2 e 5, linha 3 e linha 4. Tá? Um conjunto de indicadores sobre os últimos 7 dias produtivos dessa empresa, tá? E em quantos desses dias ela atingiu a produtividade alvo. Tá? Nessa outra área do gráfico, a produtividade individual de cada uma das linhas. E aqui nós temos uma comparação produtiva das últimas 8 horas por linha. Se quiser examinar apenas uma das linhas, eu também posso fazer isso. Mergulhando dentro do painel, a gente ainda pode olhar ou observar exclusivamente o desempenho de uma das linhas. Nesse caso aqui, vamos falar da linha 3, que nesse momento aqui está com uma boa produtividade, está em verde, né? E aqui eu tenho um comparativo entre os principais processos delas, o processo de dosagem, o processo de moagem e o processo de mistura, que me garante o entendimento de onde é que possivelmente estaria um gargalo.
né? Porque se eu tenho uma dessas barras aqui em vermelho e as outras duas em verde, né? Isso já me indica claramente que eu, muito em breve, terei problemas em outras áreas. Tenho um problema agora na dosagem, mas em breve terei na moagem e mistura, porque isso vai afetar as outras áreas do processo. Tá? Isso aqui é novidade, né? Isso aqui é feito a partir das ferramentas que são contidas dentro do Innovation Suite. Isso é o ThingWorks, da PTC, com quem a gente, junto com a Oracle, tem uma parceria, e isso aqui a gente já está implementando nos nossos clientes. E a gente tem tido um feedback muito positivo, muito fantástico, porque temos usuários aqui que passam o dia inteiro olhando para isso, porque isso aqui é nada mais, nada menos do que o orímetro, o velocímetro, o painel de indicadores da fábrica, em que velocidade ela está, em que situação ela está. Perfeito. Quer dizer, Leandro, você inverteu até o jeito de fazer o projeto, né? Você disponibiliza o acesso e não entrega as ferramentas, né? Você já tem o dashboard que é necessário para fazer a gestão da planta. Exatamente. O nosso cliente ele tem um ativo de automação, tem um conjunto de recursos, e o que a gente está fazendo hoje é disponibilizar a produtividade dele online. Né? Criar um painel onde ele pode entender, nesse momento, qual é a situação dele. Quer dizer, as discussões dele não vai ser mais do passado, ele vai discutir no futuro, né? Ele vai discutir sobre o futuro nas reuniões. Ele vai, exatamente, né? E mais, vai criar condição para ele agir imediatamente. Parou de pilotar a máquina olhando no retrovisor. Né? Vendo a produtividade do dia passado, do mês passado. Eu estou sabendo agora, nesse minuto, como é que a minha fábrica está. E se ela não está legal, essa é a chance que eu preciso para ir lá, voltar e entrar para dentro do processo, entender o que está acontecendo, resolver e retomar minha produtividade. Essa é a ideia, tá, Rafael? Nossa, perfeito, Leandro. Pena que acabou o tempo, deu 5 horas, e o pessoal que já está me avisando já, tem que acabar, tal. Eu falei, pô, Leandro, tem mais coisa para mostrar. Mas aí a gente deixa aí para sessões individuais, né? Quem tiver interesse, a gente faz a chamada individual, você faz a apresentação e como que você pode ajudar cada pessoa aí, cada mundo que precisar, cada cliente que precisar aí dessa tecnologia. Leandro, muito obrigado, Leandro, pela participação. Excelente negócio, vamos dizer assim, excelente forma de fazer automação que você mostrou aqui. Você deixou para o finzinho, hein, Leandro, a surpresa. Muito boa, muito boa, muito boa, muito obrigado. Marco Petef, Roger, da Eletronor, muito obrigado pela ajuda, pela participação. Obrigado. Parabenizar o Leandro pela cereja do bolo, toda a apresentação, mas a cereja do bolo aí eu tô rindo à toa aqui, né? Porque é esse tipo de entrega que a gente espera fazer para os clientes aí com nossos parceiros. É sensacional. Parabéns, Leandro. Valeu, obrigado, PTF. Um abraço. É muita qualidade aí do integrador aí, Leandro. Parabéns também. Valeu, obrigado, Roger. Forte abraço. Obrigado a todo mundo que conseguiu entrar, que ficou com a gente essa 1 hora. Muito obrigado. E o que vocês precisarem aí, podem acessar a gente conecta o Leandro aí a vocês. Obrigado. Um abraço. Valeu, Leandro. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito bom. Um abraço.